tarde, meus amores! Voltei para o nosso segundo momento do dia de hoje com história, certo? E aí, preparados para a nossa viagem? Então suba na nossa nau e vamos ver o que aconteceu para a família real portuguesa vir fugida para o Brasil? Então vamos lá! Preparem-se que vai começar a nossa viagem. História, quarto ano B. Tia Mônica Elizabeth, 10/9/2020. A fuga da família real para o Brasil. Páginas 147 a 151. A fuga da família real para o Brasil. A vinda da família real foi um acontecimento iniciado em 29 de novembro de 1807 e seu desembarque em terras brasileiras ocorreu em 22 de janeiro de 1808, na cidade de Salvador. A vinda foi consequência direta do período napoleônico, no período em que foi governado pelo imperador Napoleão Bonaparte, e do desentendimento existente entre França e Portugal na questão do bloqueio continental. Que foi isso? Que o imperador da França bloqueou todos os portos, fechou todos os portos para as nações amigas de Portugal, inclusive a Inglaterra. Com isso, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil e instalou-se no Rio de Janeiro, junto a toda a estrutura de governo de Portugal. E iniciou o período joanino, período de Dom João, e resultou em uma série de transformações, como a abertura dos portos brasileiros, que contribuíram para levar o Brasil em direção ao processo de independência, ficar independente de Portugal. Período napoleônico. A vinda da família real para o Brasil é consequência direta do período napoleônico, mais especificamente na disputa travada entre França e Inglaterra. Esse certame entre as duas nações estava em curso desde a Revolução Francesa e intensificou-se quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França por meio do golpe 18 de Brumário em 1799. O início da Revolução Francesa colocou em xeque a existência das monarquias absolutistas e, assim, esses países uniram-se contra a França, concretizando uma série de conflitos no final do século XVIII. Com a posse de Napoleão, as guerras continuaram, mas agora, porque a França havia decidido dominar todo o continente europeu. Então ele queria se tornar imperador, queria dominar todos os continentes. Assim, a rivalidade, a briga entre França e Inglaterra acirrou-se, quer dizer, ficou mais brava, porque os ingleses eram o grande obstáculo para Napoleão no seu projeto de dominar o continente. Esse impasse, esse conflito, refletiu-se em toda a Europa e Portugal não escapou disso. As disputas internas entre os apoiadores da França e o da Inglaterra aumentaram a ponto de interferência no governo português. O governo português, no entanto, buscava desde o tempo da Revolução Francesa manter uma posição neutra, quer dizer isso, não se envolver em nada, ficar só observando, para não desagradar as duas nações. A situação agravou-se para ele quando franceses e espanhóis aproximaram-se, o que fez que as relações entre Portugal e Espanha ficassem mais tensas, ficassem mais preocupantes. Com a aproximação entre Espanha e França,
uma série de exigências foram feitas a Portugal. E como não foram aceitas, um pequeno conflito entre este país e a Espanha foi travado em 1801, sendo conhecido como a Guerra das Laranjas. Portugal perdeu a cidade de Olivença para os espanhóis em definitivo. Com isso, Dom João, regente de Portugal, decidiu reforçar as defesas nas regiões de fronteira a fim de evitar novas perdas. O embarque de toda a corte portuguesa foi realizado nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 1807. Pela dimensão do que estava sendo feito, naturalmente, tudo foi realizado em meio à grande desorganização. O embarque ficou marcado pela correria e algumas pessoas entraram em pânico pelo temor das tropas francesas que se aproximavam. Dom João não estava simplesmente embarcando os seus pertences. Ele estava embarcando todo o aparato de poder existente em Portugal, o que incluía as pessoas que trabalhavam nas instituições portuguesas, bem como os seus mobiliários e todos os bens de valor de Portugal. Todos os preparativos foram realizados e no dia 27 de novembro a família real já estava embarcada. O clima não permitiu que os navios saíssem no dia 28, o que aconteceu na manhã do dia 29 de novembro. Estima-se que entre 10 mil a 15 mil pessoas tenham embarcado na mudança para o Brasil. Era muita gente, não havia espaço suficiente para todos, além de não haver comida e água em quantidades suficientes, sendo necessário racionar ambos, quer dizer, economizar. A comitiva portuguesa chegou ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, desembarcando em Salvador. Após permanecer alguns dias em Salvador, a família real portuguesa partiu para o Rio de Janeiro, desembarcando lá no dia 8 de março de 1808. Ainda em Salvador, o regente tomou a primeira medida importante que marcou o período joanino, a reabertura dos portos do Brasil para nações amigas. Isso foi o início de um período de transformações significativas para o Brasil. Este aí da foto é Dom João, era o regente de Portugal e ordenou a vinda da família real para o Brasil para evitar sua captura pelas tropas francesas. E este aqui é Napoleão Bonaparte, ok? Depois dessas explicações, vocês vão para o livro de vocês, vão ler as páginas, isso mesmo, ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. Vocês vão ler a páginas 147 e 148 e vão responder a 149, que diz o seguinte: a vinda da família real para o Brasil é conhecida historicamente como transmigração da família real, a mando do príncipe regente português. Muitos fidalgos tiveram de ceder suas casas para a instalação da corte portuguesa. O selo real era colocado na porta e ninguém podia contestá-lo. Os habitantes tinham que se retirar. De acordo com essa informação, como as pessoas passaram a viver? Seria possível tal fato acontecer nos dias atuais? Observe a imagem e responda o que ela retrata. 150. Primeiramente, a corte portuguesa se estabeleceu em um lugar no Brasil. Quais foram as principais mudanças ocorridas durante a sua permanência? Cite algumas delas. Em seguida, a corte portuguesa se transferiu para o Rio de Janeiro. Quais mudanças o imperador Dom João foram implantadas por Dom João? Cite algumas delas. Quinto,
Se a família real supostamente fugiu de Portugal, o país foi abandonado pelos seus regentes. Dê a sua opinião sobre a situação em que ficou Portugal sem os seus governantes. Sexto, em 1821, Dom João retornou para Portugal. Quem assumiu o poder? Pesquise em livros ou na internet mais informações a respeito da presença da família real no Rio de Janeiro e das mudanças culturais ocorridas nessa época. Depois socialize com sua turma. Então, como nós não estamos ainda em aula presencial, vamos fazer isso nas aulas online. E também pode falar com seus familiares. Leia o texto para responder a pergunta. De acordo com o texto lido, por quais motivos a princesa Carlota Joaquina usa o advérbio antes para comparar o Brasil com os países do continente africano? Último quesito, é isso? Observe a imagem do Rio de Janeiro antes da corte de Dom João VI transferir-se após sua chegada a Salvador, em 1808. Escreva em seu caderno o que você observou, ok? Mãos à obra, boa atividade e até amanhã na nossa aula de sexta-feira. Beijo, fique com Deus, amo vocês. E todos os cuidados necessários ainda, tá? Máscara e água e sabão, álcool gel quando estiverem na rua, porque água e sabão é a solução. Beijos, vocês daí e eu daqui, fazendo nossas tarefas e nos vendo todos os dias. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!